O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos São Bento, e é justamente essa estrela luminosa na Europa, como definiu o Papa Bento XVI ao falar sobre São Bento em uma de suas homilias. Hoje celebramos este homem, pai dos monges, né? E que teve uma certa influência sobre o nosso seráfico pai São Francisco e também de Santo Antônio, no sentido de que eles não queriam viver a regra de Santo Antônio, de São Bento, né? Tanto Santo Antônio quanto o nosso São Francisco, eles não queriam viver a regra de São Bento, por isso criaram este outro movimento, com Santa Clara também, que quis colocar justamente na regra essa diferença no sentido do trabalho, para que pudessem viver do trabalho. Isso é herdado, claro, de São Bento. Então, esse sentido está bastante claro na nossa regra e também na regra das Irmãs Clarissas. Então, esta influência, né, na época de São Francisco, podemos perceber isso com muita tranquilidade. E é claro que, quando São Francisco começou a sua vida de mudança, ainda num processo de conversão, primeiro ele passa a morar com os monges, né, pensando ali ser a sua vocação. Depois percebe que vai ser uma outra coisa, mas deixou um laço de relacionamento com os monges. Ainda temos esse relacionamento até hoje. Muito costume, nesse dia de hoje de São Bento, os frades visitarem a abadia, né, os monges, levar um punhado de peixes, como o nosso seráfico pai nos pediu, para que a cada ano pudéssemos, então, entregar uma cesta de peixes aos monges. Isso remonta a uma tradição muito antiga e que normalmente colocamos isto em prática também em nossos dias. Então, hoje, ao celebrarmos São Bento, estamos celebrando também com grande carinho, né, este homem do século V, século VI, mais ou menos ali. E na sua época estava o mundo passando por uma crise bastante grande, devido justamente ao fim do Império Romano. Estava começando uma outra coisa. Isso dava muita dificuldade, porque havia várias invasões na Europa e de povos desconhecidos, né? E claro que isso ia fazendo com que a sociedade naquela época ficasse bastante decadente, né? E aparece então São Bento com uma regra bastante clara para os monges: 8 horas de trabalho, 8 horas de oração, 8 horas de descanso. Então, com isto estava bastante nítido o que fazer. E assim, muitos, né, deixaram as suas casas para poder viver como São Bento havia colocado na sua regra. Agora, claro que podemos também fazer um paralelo para a nossa vida hoje.
nosso mundo, que também, de certa forma, está em crise, né? A própria sociedade está em crise, perdendo seus valores, né? Vivendo aí à beira justamente de um grande colapso. E por isto, talvez seja no momento de olharmos para São Bento e para a sua obra, para a sua regra, e aprender isto como um grande fermento para nós. O que podemos aprender de São Bento, tantos anos no passado, né, que forjou justamente aquela fé que hoje está bastante decadente na Europa, isso podemos ver com muita nitidez, mas o que aconteceu naquela época e que com o tempo foi se esgotando, e o que nós hoje podemos fazer para realmente vivenciar a fé, tanto na Europa quanto aqui para nós na nossa América. Como podemos viver a nossa fé com tanta violência, com tanta dificuldade financeira, tantas coisas? Como podemos viver a fé? Me parece que ao olharmos para São Bento, podemos aprender 3 coisas nítidas, né? Isso podemos pensar, justamente preferir o amor de Deus a todas as coisas. Então, colocar Deus como a primeira coisa, o essencial, né? Que nós podemos viver, nossa escolha fundamental. Então, a nossa escolha fundamental é justamente Deus. Então, esta é a primeira coisa, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Buscar somente a Deus, né? Não ficarmos buscando coisas por aí, mas buscar somente a Deus. Crescer na espiritualidade. Desenvolver realmente a nossa espiritualidade, que não é algo pronto e acabado. Então, precisa crescer, né? Precisa desenvolver. Então, é preciso crescer nesta espiritualidade. E, terceira coisa, justamente permanecer fiel nesse serviço, né? Fiel ao projeto de Deus. Deus tem um projeto para cada pessoa e é preciso saber a nossa vocação e viver isto, colocar isto em prática. Então, realmente, essas 3 coisas me parece que nos ajudam nesse dia de hoje a podermos pensar como podemos viver, né, isto. Claro que tem as consequências de tudo isto. As consequências são justamente a liberdade do nosso coração, né, e a unidade e a paz, porque vamos encontrar esta paz verdadeira, uma caridade realmente muito forte. Este é o caminho que São Bento nos oferece nesse dia de hoje. Claro que podemos pensar se estamos realmente dispostos a querer viver isto, se realmente queremos colocar isto em prática no nosso dia a dia. Então, meus queridos, vamos hoje pensar um pouco sobre isto, né, sobre esta colocar Deus como fundamento, né, a oração. A oração, nosso seráfico pai São Francisco nos ensinou também a colocar a oração como prioridade, né, ao lado do trabalho, ao lado do descanso, a oração. Então, o que nós podemos aprender justamente com o nosso seráfico pai São Francisco e também com Santo Antônio é justamente esse valor da oração, né? Colocar a oração como esta prioridade para nós, ou seja, de podermos realmente vivenciar esta oração, que é o fundamento, né, da regra de São Bento, da nossa própria regra, escrita pelo nosso seráfico pai São Francisco. Então, cada um de nós precisa olhar o valor da oração na sua vida. Que momento você dedica à oração? O que está sobrando no seu espaço de tempo? O momento de oração é sempre mais rápido? É sempre um momento que você deixa para outro momento, para outra hora, se surge alguma coisa? Como você realmente vive o seu momento de oração? Me parece que a gente consegue entender se é prioridade Deus na nossa vida ou se vamos fazendo as outras coisas primeiro e depois colocamos a oração como algo aí que não é prioridade, né? Então, me parece que é importante colocarmos a oração como prioridade. E assim, então, fazemos um bom encontro com nosso Senhor. Vamos pensar um pouco sobre isto hoje e fazemos um bom encontro com o Senhor. Paz e bem.